leitores e espectadores do portal carangolanoticias.com.br. Eu sou Maria Clara, Clarinha, locutora, e estamos aqui hoje no Salão Nobre do Carangola Tênis Clube para entrevistar os candidatos a prefeito de Carangola. Uma realização do Carangola Notícias e de Gabriel Habib, videoprodutora, com apoio das lojas Rei do Celular, onde você encontra o celular dos seus sonhos por um preço que cabe no seu bolso. Apoio também da Rei das Baterias, a rede de lojas com o menor preço de baterias do Sudeste Mineiro. E também o apoio da Autocar Veículos, a loja de veículos que você encontra os melhores seminovos de procedência e preço justo. Um agradecimento especial também à diretoria do Carangola Tênis Clube pela parceria de sempre. Nessa entrevista, estamos recebendo o candidato a prefeito de Carangola pelo Progressistas, o César Ricardo. Boa tarde, César. Boa tarde. Seja muito bem-vindo e, desde já, agradecemos por aceitar o convite do Carangola Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Antes de iniciarmos, de fato, a nossa entrevista, queremos esclarecer aqui algumas regras que já foram acertadas com a assessoria de todos os candidatos. Todos os candidatos serão entrevistados e cada entrevista terá a duração máxima de 30 minutos a partir da primeira pergunta. Serão 8 perguntas no total, sendo 5 perguntas padrão para todos os candidatos, preparadas pela equipe do Carangola Notícias. 2 perguntas diretas dos eleitores, enviadas ao Carangola Notícias e que serão sorteadas aqui na hora. E uma pergunta de cunho particular ao candidato. O candidato pode responder durante o tempo que quiser, lembrando que a entrevista se encerra impreterivelmente com 30 minutos de duração, independente do candidato ter respondido a todas as perguntas ou não. Portanto, quanto mais objetivo, mais tempo teremos para falar de mais temas. Está pronto, candidato? Claro. Vamos lá, então. A primeira pergunta. Por que o eleitor de Carangola deveria votar em você para prefeito de Carangola? Qual é o diferencial de César Ricardo dos demais candidatos? Quanto ao eleitor ter a condição de escolha, né, e por que ele votaria em cada candidato, isso é de cunho muito particular. Né? Na minha análise, eu imagino o seguinte: cada administrador, ele entra na prefeitura com a intenção de fazer o melhor. E dentro desse melhor, você tem que observar algumas questões que são muito importantes para o mandato, para a gestão. Uma é o seguinte: a manutenção, a conservação dos serviços, é que a prefeitura tenha um funcionamento adequado para atender a população. É uma coisa importante, porque a população tem que ser bem cuidada, né? Apesar de você ter que dedicar tempo às obras, ao planejamento, mas você tem que cuidar da população, e cuidar da população é a prioridade. Nesse caso nosso, né, é muito fácil você analisar. Nós temos 3 ex-gestores, né? Todos 3 já foram experimentados. E nessa experiência você tem que verificar o que o gestor fez para o agora e o que o gestor fez para o futuro. Porque o gestor vai passar. O prefeito não fica, né? Quantos gestores tivemos, bons gestores, que já passaram por Carangola e hoje não estão aqui mais. O que fica é o que nós fizemos e o que a gente planejou para o futuro. Então, se você analisar os 3 candidatos, você pode colocar na mesa o resultado de cada mandato para tirar suas conclusões. O mandato atual, por exemplo, que é o último mandato que a gente pode analisar, nós temos muitas praças, nós temos muitas reformas, cuidados com a cidade, coisas que a gente precisa analisar. E temos que nos perguntar, dessa gestão, o que vai ficar, né? Tiveram algumas marcas positivas, algumas marcas negativas, alguns escândalos, alguns problemas que são, às vezes, precisam ser evitados e que podem manchar uma administração. E você tem as obras e os benefícios que você planta como uma semente para o povo colher no futuro, em termos de emprego, geração de renda, escolas, uma saúde de melhor qualidade para que os nossos filhos tenham um atendimento melhor. Então isso é o que fica. E se eu acho assim, analisando friamente, que na nossa gestão nós tivemos muitos projetos visando o futuro. Projetos ambiciosos, quando compramos o terreno lá para fazer área de lazer,
que é o maior complexo de esporte e lazer dessa região do estado, e que propunha trazer para nós muita atração para o nosso turismo, né, e opção de esporte e lazer para essa geração que está aqui e para nossas crianças, nossos jovens e nossos adultos. Na parte de cima dessa mesma propriedade, a gente pretendia levar o hospital para lá, trazer uma extensão do Hospital do Olavo Varela e fazer projetos que pudessem gerar emprego e renda. Então nós fizemos durante todo o mandato, tanto na cidade quanto no campo, obras como ponte de concreto armado e muita coisa para viabilizar, facilitar o transporte da produção agrícola, muita coisa voltada para o futuro. E tem que ser verificado o que essa gestão atual fez visando o futuro, né? Porque você não pode, a cada vez que o mandato estiver ruim, você inaugurar uma nova praça ou pintar um novo jardim e falar que você planejou o futuro. Futuro significa investimento em saneamento, em construção, em infraestrutura de saúde, esporte, lazer, educação, né? Se você puder trazer uma grande universidade, um polo universitário de uma faculdade particular ou talvez de uma faculdade pública, isso é investir no futuro. Então você analisa o que essa gestão, as outras gestões fizeram e o que nós fizemos visando o futuro, e aí você pode tirar a conclusão em quem você deve votar para o prefeito de Carangola. Ótimo. Então vamos para a nossa segunda pergunta. O tema é moradores de rua. Em Carangola, nós temos percebido o crescimento do quantitativo de moradores de rua. Muitos deles que possuem casa, família e ainda assim preferem ficar nas ruas, muitas das vezes utilizando drogas e causando transtornos aos moradores. Se você for eleito, o que você fará para tentar resolver este grave problema? É um problema que ele é comum, né, nas principais cidades do Brasil, ou quase todas as cidades, e que você não pode esquivar porque é um problema social e de saúde pública, né? E acaba afetando a segurança, né, a tranquilidade dos moradores, porque não sabe com quem que eles estão convivendo, no meio da noite pode acontecer alguma coisa indesejada e você tem que se prevenir disso. Eu acho que essa questão ela tem que ser bem abordada pela assistência social, para você identificar cada caso, cada família, ver quem tem condições de receber essa pessoa como paciente, cuidar dele como um paciente que ele é um problema de saúde pública, ver o que você pode fazer para recuperar esse paciente, se for um problema de tratamento de saúde, para você reinserir ele na sociedade já sem a gravidade de ter um morador de rua que pode ser até agressivo, muitas vezes, por causa do uso de droga. Então, essa situação que envolve a saúde e a assistência social, ela tem que ser analisada a cada caso. A gente pretende abordar essas pessoas, abordar essas famílias e criar condições de tratamento e de reinserção social dessas pessoas que estão nas ruas. Ótimo. Vamos então para a nossa terceira pergunta. O tema é corrupção. A corrupção também é um grave problema, né, que alastra todo o Brasil. Em Carangola não é diferente. Muitas vezes a corrupção não parte diretamente do prefeito, mas de algum servidor do município. Qual mecanismo o senhor utilizará para controlar as contas do município de forma eficaz, para evitar qualquer tipo de corrupção? Eu acho uma coisa muito grave a questão da corrupção. Nós tivemos a felicidade de ficar 4 anos no mandato nosso anterior e sem ter vivenciado esse problema, né? Um problema de corrupção que afeta todo mundo. Eu acho muito sério, mas eu acho que alguns cuidados podem ser tomados. Não só na nomeação dos servidores, né? Porque você tem que conhecer quem você nomeia. Mas você também não pode dizer que não viu e não sabe. Porque ninguém consegue desviar milhões sozinho. Numa prefeitura municipal, você quando chega a fazer o procedimento de requisição e compra, você envolve pessoas, às vezes até dezenas de pessoas. Então as pessoas que estão ali, eles não podem dizer que não sabem e que não viram. O prefeito pode tomar o cuidado, não só na nomeação, mas é de ter em cima da mesa dele as contas públicas semanalmente. Com o relatório de contas, ele sabe onde houve onde tirou um dinheiro maior, onde teve uma compra maior do que a padrão. Por exemplo, se você faz uma compra regular de medicamentos, essa compra regular, semestral, trimestral, não importa. Ela tem valores e tem números de medicamentos, de produtos que você comprou. Se fugir do padrão, você tem que te chamar a atenção. Você tem que ver, não tem como você falar que não viu ou que não sabe. Você viu. E quando sai uma notícia dessa, você tem que saber que o seu entorno está contaminado também. Você não pode culpar uma pessoa
de um desvio de recurso público se você tem a requisição, você tem a solicitação do setor, a assinatura da requisição, você tem a assinatura do secretário, você tem o parecer jurídico, você tem a comissão de licitação e você tem um prefeito para dar. É muitas mãos que passam um procedimento de compra, ainda mais quando você fala de milhões. Então, evidentemente que você não pode culpar uma pessoa. O sistema seu está contaminado quando há um desvio. E geralmente quando tem um desvio num setor, você tem desvio em mais setores. Aquilo é a ponta do iceberg. Porque se você tem um sistema contaminado num setor de saúde, você pode ter no setor de educação, você pode ter no setor de obras. Você tem que olhar se não houve enriquecimento do pessoal que te dá assessoria. Porque numa cidade pequena como Carangola, é notável quando você vê alguém se destacando financeiramente e você sabe o salário dessas pessoas. Então você tem que ter um mínimo de noção. Na gestão atual, eu acho que o mais grave é que nós temos 2 ex-funcionários do Banco do Brasil que são gestores, prefeito e vice-prefeito. E eles falaram, não pode falar que não sabe fazer conta, porque passou a vida fazendo conta. Então esse cuidado tem que ter. Talvez não tenha coragem de punir ou de corrigir, mas falar que não está sabendo, não tem como você falar que não está sabendo. O fato existe, está acontecendo. Eu acho importante que os outros setores, os outros candidatos, não tenham participação nisso, nem sejam culpados disso, porque eu acho que eles têm que resolver entre eles, a população, a promotoria de justiça e a justiça. Esse é o problema deles, isolado. Não pode perguntar, como eu vi há poucos dias alguém perguntando, a quem interessa? Não, eu acho que não interessa a ninguém escândalos, não faz bem para ninguém. Uma política de alto nível, uma política boa, com propostas, com iniciativas boas para a cidade, isso interessa a todos nós. E escândalos não nos interessam. Ótimo, obrigada. A nossa quarta pergunta tem o tema educação. A municipalização de escolas é um tema que divide opiniões entre os carangolenses. E há rumores de que o Estado de Minas Gerais poderá propor a municipalização de mais escolas na nossa cidade. Qual o posicionamento do senhor em relação à municipalização de mais escolas em Carangola? A municipalização, apesar de ser um pouco polêmica, mas ela precisa ser bem analisada. Eu não costumo ficar em cima de muro. Eu costumo dizer que quem não quer resposta não faz a pergunta. Então, o que eu digo para você? A municipalização é um desastre. Por que ela é um desastre? Porque ela é um desastre financeiro, ela prejudica todo o andamento da educação quando você tira recurso que você tem hoje para pagar uma despesa que antes não era sua. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos a UENG, que antes era uma faculdade particular e que a população tinha que custear o funcionamento da UENG. Tá. O que nós fizemos? Buscamos junto ao governo do estado que ele assumisse as despesas, uma forma de aliviar a população dessa despesa. Cabe ao estado. E nós temos faculdades excepcionais que são custeadas pelo poder público, tanto universidades federais, como nós temos, por exemplo, uma grande faculdade, né, uma grande universidade, que é na Unimontes, que tem inclusive um dos melhores cursos de medicina do estado de Minas Gerais. Então nada mais é do que uma UENG privilegiada, que nós podemos fazer com que a nossa também seja. Né? Não é uma questão do prefeito, é uma questão de busca de apoio no governo do estado para você crescer essa entidade. Né? O que a gente está vendo desde que eu consegui a estadualização? Nós estamos vendo um enfraquecimento da instituição, perdendo cursos, em vez de você criar novas alternativas, como enfermagem e vários outros cursos que são pleiteados há anos. Nós temos uma estrutura hospitalar enorme, com uma vocação, né, para a área de saúde ímpar, pouco comum, até em cidades de porte muito maior. Eu posso falar, eu fui secretário de administração da Prefeitura de Viçosa, lá o orçamento é muito maior do que o daqui, a universidade coloca 700 milhões de reais na cidade por ano, e nós temos uma movimentação muito grande, mas não tem nós não tem essa característica que Carangola tem de prestar saúde para toda uma região, não é polo de saúde. Nós recebemos aqui 150 mil pessoas para tratar aqui, que é todo o entorno de Carangola. Se dependesse só da população de Carangola, nossas farmácias, nossos laboratórios, nossos médicos iriam à falência, pela quantidade. São sustentados por esse turismo de saúde, por essa frequência de saúde. Então nós temos que ter esse investimento, né, voltado para as nossas vocações. Daí essa necessidade de crescer e fortalecer a UENG.
Aproveitando o gancho, né, que você comentou sobre a saúde, a gente traz o tema da nossa quinta pergunta, que é saúde. E é falando também da Casa de Caridade de Carangola, que é um dos principais problemas atuais, né, na prestação de saúde aqui na nossa cidade, que é a superlotação do pronto-socorro da Casa de Caridade. E apesar do excelente trabalho que é prestado lá, é claramente perceptível que o pronto-socorro atende além da sua capacidade, tendo aí o cidadão muitas vezes que esperar até 4 horas para ser atendido. Caso o senhor seja eleito para prefeito municipal da nossa cidade, né? Quais que são as propostas, qual que é a ideia para ajudar a resolver esse grave problema em relação à saúde? Olha, o pronto-socorro parece um caso à parte, mas ele está num contexto. Ele está num contexto. Está num contexto talvez do mau atendimento das unidades de saúde, que pode evitar que seja sobrecarregado o pronto-socorro. Ele está num contexto de aquisição de exames, consultas e serviços oferecidos à população para você desafogar lá a Casa de Caridade Hospital. Ele está num contexto. E eu quero assim destacar, antes de abordar essa questão específica do pronto-socorro, já que ele recebe ali o mau funcionamento do resto, e a questão de toda a região ser voltada para o nosso pronto-socorro, quero destacar algumas coisas que são importantes a gente salientar. Já ouvi em algumas localidades, até um parente de um médico, dizendo que nossa sobrecarga é que nós recebemos os municípios vizinhos. Isso é um grande erro, é uma leitura errada do problema. Que se nós damos tantos empregos na Casa de Caridade e tantos empregos na nossa estrutura de saúde, com a visita, com a participação das cidades vizinhas, é um erro você deixar que Carangola, fazer Carangola parar de oferecer o serviço. Nós precisamos aumentar a qualidade, a quantidade de serviços ofertados à região para que a gente seja cada vez mais referência, para ter cada vez mais emprego e mais desenvolvimento, que nós podemos credenciar nos nossos hospitais muitos outros serviços que vêm da cidade de fora e vêm trazer os recursos para cá. Então, assim, essa é uma leitura errada quando se fala de pronto-socorro e da sobrecarga dos hospitais. Eu acho que nós temos que fazer a leitura, que nós temos que nos preparar para poder usufruir o máximo, já que nós temos uma grande indústria da saúde e precisamos dessa indústria de saúde para gerar emprego e renda no município. A questão do pronto-socorro, eu tive a felicidade de participar, junto com a Casa de Caridade, do momento da instalação do pronto-socorro regional, da instalação do SAMU em Carangola e da instalação da UTI neonatal em Carangola. Nós construímos 7 unidades, 7 prédios da saúde, sendo 4 UBSs, um CAPS, 2 farmácias. Então, eu acho que foi o maior crescimento da área de saúde de toda a história de Carangola naquele período. E na quantidade de exames e na quantidade de consultas, para que você tenha ideia, nós oferecemos 4.000 exames de vista, nós oferecemos 2.000 óculos, nós oferecemos inúmeras cirurgias de joelho, de coluna, tudo que a prefeitura pôde fazer para que isso não saísse de Carangola, trazendo para cá. Isso respondendo o contexto que eu disse que nos interessa. E especificamente quanto ao pronto-socorro. O pronto-socorro foi uma conquista enorme, porque ele estava numa situação delicada com um médico e às vezes até sem receber, e nesse momento que nós assumimos a prefeitura, nós tivemos a felicidade de, a Casa de Caridade, junto com a prefeitura, instalar o pronto-socorro regional justamente para atender essa região. Naquele momento, nós tínhamos 6 especialidades médicas funcionando dentro do pronto-socorro. Isso desafoga, porque quando você chega o primeiro paciente, ele é atendido, chega o segundo, quando ele chega no sexto, o primeiro médico já desocupou e já pode voltar a atender. E às vezes você está chegando ali, encontrando um médico, ou 2 no máximo, e as pessoas eles vão ficando nas macas, aguardando atendimento, e vai ficando uma coisa insuportável. Mas é o problema que não estamos mais preparados para receber. Aí você pode falar, mas é um problema da Casa de Caridade? Não, é um problema nosso. Primeiro, da cidade de Carangola, que precisa receber esse povo. Segundo, da prefeitura, que a prefeitura tem que procurar viabilizar. Onde está a falha? Onde está faltando dinheiro para colocar os profissionais que estavam lá? Talvez nem 6 de conta, talvez 8 ou 10. Nós temos centenas de médicos aqui precisando de emprego e milhares de pessoas precisando do atendimento. Então, o que a gente tem que fazer não é julgar a culpa na Casa de Caridade, nem dizer que o pronto-socorro não está conseguindo dar conta. Nós temos que dar conta. É como você ter um comércio
e de repente você começa a recusar. É como você ter um comércio e de repente você começa a recusar cliente porque a fila está muito grande. Então você tem que aumentar a estrutura do seu comércio para que ele dê conta de atender os seus clientes, não é assim? Sim. Se nós temos uma vocação de prestar saúde para toda essa região, felizmente, algumas cidades de 40, 60, 80 mil habitantes não têm essa vocação de ser polo. Nós temos. Não foi. Isso é natural aqui nessa região, que Carangola é cidade polo e é o maior centro de saúde dessa região. Uma quantidade de leitos grande, quantidade de UTI grande, UTI neonatal boa. E nós temos que melhorar nossa capacidade de atendimento. Então, está faltando é buscar essa capacidade de atendimento. E não reprimir. E não achar que você está atendendo pessoas demais. Quem dera que a gente consiga trazer para Carangola o dobro de pessoas. Ah, é o dobro de problema? É, mas é o dobro de emprego, é o dobro de dinheiro, é o dobro de investimento na cidade. Cada cidade tem uma característica, cada cidade busca aquilo que ela pode buscar de melhor. Eu queria trazer um polo universitário para aqui, a exemplo do que aconteceu em Teoflotone, aconteceu em Valadares, aconteceu em Diamantina. Aí você pode falar, não, mas quando você traz um polo universitário, talvez um braço numa federal, você está trazendo problema, porque vem droga junto, mas se você for olhar a contraindicação, você nunca vai atender a indicação. Você tem que buscar, dentro do seu propósito, a melhor e a maior vantagem daquele momento e daquela situação que você está vivendo. Hoje o pronto-socorro, a questão de saúde pública nossa, é uma grande indústria, talvez a maior indústria nossa em Carangola hoje, a nossa maior vocação é essa. Não há de se falar mal ou colocar dificuldade no pronto-socorro. O que o prefeito tem que fazer é sair da cidade, é buscar parceria lá no Estado, na União, como aconteceu. Naquela época o pronto-socorro era municipal e teve uma contribuição dos dois órgãos, o Estado e o Governo Federal. A nossa capacidade passou do triplo de capacidade de atendimento e o investimento também passou do triplo. Nós gastávamos em torno de 150 mil mês e passamos a gastar mais de 500 mil mês. E foi ruim? Não foi ruim. Então, estou vendo as pessoas reclamarem nas visitas que eu faço nas casas, a dificuldade que o nosso serviço de saúde está oferecendo. E nós estamos na contramão da história. Se você não sabe, eu verifiquei nas visitas que muita gente de Carangola está votando em Faria Lemos e está votando em Fervedouro. Aí, dentro da área de saúde, eu não estou fugindo da pergunta. Eu fui procurar saber e fiz uma reunião lá na Serra da Batata, que é próxima a Fervedouro, para entender o que está acontecendo, que as pessoas daqui não querem votar em Carangola. Agora, pasme, as pessoas estão transferindo para Fervedouro para pegar as guias para vir no CISVerde e tratar na saúde de Carangola. Eles vão lá em Fervedouro buscar guias para tratar aqui. E para isso eles têm que ter um título de eleitor, alguma coisa, para mostrar que votam lá, para tratar em Carangola. Porque tem cidades pequenas que estão comprando mais exames do CISVerde e contratando mais médicos e contratando mais especialidades do que nós que deveríamos estar recebendo. Aí a pessoa vai para o Faria Lemos, não é porque ele quer votar no fulano ou no Bertano, não. É porque ele quer ter algum vínculo com a cidade vizinha, para que a cidade vizinha patrocine a cirurgia e o tratamento médico que Carangola parou de oferecer nesse mandato. É isso que está acontecendo. Muito bacana. Agora a gente vai partir para a nossa pergunta de número 6. E a gente conta com a participação dos leitores do portal carangolanoticias.com.br. Eles enviaram as perguntas e agora o candidato pode fazer o sorteio de uma delas. Fique à vontade. Vamos lá. A pergunta sorteada é: você teria coragem de ser o prefeito de Carangola se a remuneração do prefeito fosse um salário mínimo por mês? Muito boa essa pergunta, porque eu sou natural de Pedra Dourada, família de São Francisco do Glória, e estou aqui em Carangola. Então essa pergunta é muito pertinente, porque o prefeito da Dourado ganha praticamente o dobro do prefeito de Carangola. Então, se eu fosse olhar salário, provavelmente eu não estaria diante de vocês hoje disputando a eleição em Carangola. Então, se fosse um salário mínimo, eu estaria sim, sentado nessa cadeira aqui com você, discutindo a possibilidade de ser prefeito de Carangola por um salário, e se tirar isso de um salário, eu viria assim mesmo. Obrigada. A nossa 7ª pergunta também é de uma dos nossos eleitores aqui. A gente vai balançar mais um pouquinho e o candidato pode fazer o sorteio. Já estamos aqui quase fechando a nossa roda de entrevistas, né, com o candidato César Ricardo. Vamos lá.
Sou viúva e recebo apenas um salário mínimo de pensão por morte do meu esposo. E como não tenho condições de pagar consultas particulares, muitas vezes tive que recorrer a vereadores para conseguir ficha para consultar com um médico especialista no SUS em Carangola. Algumas vezes também só consegui realizar exames com rapidez recorrendo a vereadores. Isso acontece já há muitos anos. Caso o senhor seja eleito candidato, na sua gestão, vamos ter que continuar recorrendo a vereadores para conseguir uma consulta ou um exame com rapidez pelo SUS, ou essa humilhação de ter que pedir vereador vai acabar? Vou voltar à minha dissertação anterior, que a prefeitura dificulta, compra poucos exames, contrata pouco o CISVerde e deixa faltar. E os poucos exames que nós temos ainda ficam debaixo do braço de alguns vereadores que ficam negociando em votos. Aí você pergunta, por que esses vereadores não te apoiam? Por que quando eu fui prefeito, eu tinha 4 vereadores na Câmara e 9 contra? E justamente porque eu não concordo que tenha que procurar o prefeito ou um vereador para você conseguir um exame. Eu tenho que contratar volume de exame, consulta e cirurgia lá no SUS para você não ter que se humilhar para adquirir ou conseguir realizar um exame. Hoje a gente viu uma Câmara de Vereadores, infelizmente ligada à atual gestão, que fez despesas de viagem de quase R$500 milhão, e você vê a saúde faltando medicamento, mas a pastinha não sai debaixo do braço. E provavelmente vão se eleger trocando exames em votos. Então eu não concordo, acho um absurdo e já passou da hora de mudar isso. Nós agradecemos mais uma vez e agradecemos também a você que é leitor, né, do carangolanoticias.com.br, que enviou as suas perguntas para serem sorteadas aqui. Nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista e a 8ª pergunta para todos os candidatos será de cunho específico. É uma pergunta particular a cada candidato. Há uma conversa em meio à população carangolense que o senhor, quando foi prefeito de Carangola, empregava na prefeitura muitas pessoas do município de Pedra Dourada. Essa informação procede? E para esclarecer à população de forma transparente, quantas pessoas de Pedra Dourada aproximadamente o senhor empregava na prefeitura de Carangola? Tá, aí eu tenho que agradecer mais uma vez. Porque tem mentira que ela é repetida durante meses, durante anos, e você enfrenta isso todos os dias. Mas eu tenho que agradecer por 2 motivos. A oportunidade que eu tenho de responder. A segunda questão é porque é o seguinte, você imagina bem, geralmente o maior problema que assola uma administração pública são a corrupção, são os esquemas, as acusações, algumas verdadeiras, outras não. Isso aqui realmente prejudica o mandato e faz com que a população caia no descrédito quanto o agente público. E olha que espetáculo. Eu estou aqui depois de 4 anos de mandato na prefeitura e uma vida de quase 40 anos dentro de serviço público. E o questionamento que eu vejo na rua todo dia, por que eu trouxe gente de Pé Dourado para cá? Olha que bênção, né? Isso é uma felicidade. Pior se eu tivesse sentado aqui e a pessoa perguntando por que teve desvio na saúde, por que teve desvio na educação, por que você jogou corpos no lixão, por que você não contratou serviço de saúde. Não, eles estão perguntando por que, quantas pessoas eu trouxe de Pedra Dourada para cá. É uma bênção, não é? Porque se todo gestor tivesse só esse crime ou só esse erro, o serviço público não estaria falido, né? Com certeza. Então eu tenho que agradecer de fato a pergunta que vocês estão me fazendo. Agora, respondendo exatamente o que você está me perguntando. Eu lembro que esses vereadores que eram meus adversários repetiam na Câmara isso toda semana, ao vivo no microfone. Isso me deixava injuriado. Que eles falavam o seguinte: vai para a entrada da cidade, você vai ver o ônibus de Pedra Dourada chegar todo dia e voltar de tarde. Vai lá para você ver, você vai ver o pessoal descer aqui na praça. E era verdade, esse ônibus vinha todo dia para cá. E vem até hoje. Assim como o ônibus de Carangola vai para Muriaé todos os dias, levar o pessoal para a Fundação Lara Varela. Ele vai de manhã, todo mundo faz os exames e volta à tarde. As nossas referências de saúde em Pedra Dourada, todas aqui em Carangola. Nosso hospital, nosso CISVerde, nossos laboratórios, nossas farmácias. Dourada só tem uma farmacinha. Dourada não tem. Para que você tenha uma ideia, nossa estrutura de saúde é tão precária que a secretária de saúde de Pedra Dourada é a Valéria Rubio, que é daqui.
A pessoa que faz a marcação de consulta e carros em Pedra Dourada é a Márcia, enfermeira, que mora do lado do Colégio Estadual ali em cima. A pessoa que fornece as informações para o Serviço de Saúde do Estado é uma pessoa aqui de Carangola. Até dentro da prefeitura. O contador de Pedra Dourada é o Serginho, que trabalhava aqui na Câmara e na prefeitura, e ele, tudo dele, tudo nosso lá, quase tudo nosso, tem a participação de Carangola. Nós tínhamos advogados lá em Carangola, lá em Pedra Dourada, advogados que chegou a ficar 15 anos trabalhando lá, e são advogados que nunca mudaram para lá. Então, exatamente o contrário. Se você olhar os secretários, eu não vou ter tempo hoje de falar, enumerar os secretários, nas minhas visitas eu faço questão de enumerar, nossos secretários e assessores diretos, mas é fácil, é só você procurar aí, até talvez no site da prefeitura tem os secretários de cada prefeito, que você vai identificar que eles são todos daqui. Então, que eu me lembro, eu tinha uma pessoa, uma assessora, que foi minha assessora lá no tempo que eu estava lá, não era estava morando acho que em Itapiruna, se eu não me engano, mas é de família de Pedra Dourada e que veio me assessorar aqui, que eu estou me lembrando diretamente. Mas é exatamente o contrário, o pessoal de Carangola é que presta serviço em Pedra Dourada. E esse ônibus que frequentava aqui todos os dias, eu não sou prefeito já há 8 anos e ele continua vindo, então tem que saber quem está dando esses empregos aqui, porque esse pessoal continua aqui, tratando da saúde e visitando Carangola diariamente. A gente agradece, então. Assim terminam as nossas perguntas, foram 8 no total. E agora a gente deixa o candidato livre, né, tendo 2 minutos para dar as suas considerações finais. Tá. Eu quero eu vou complementar aquela resposta dizendo o seguinte, que se eu tivesse que dar emprego ao pessoal de Pedra Dourada, por coincidência, naquele momento eu era prefeito de Carangola e minha esposa era prefeita de Pedra Dourada. Por que eu ia dar emprego ao pessoal de Pedra Dourada aqui se minha mulher era prefeita lá e poderia dar todos os empregos que eu precisasse lá? Então nunca foi a minha intenção de fazer isso. Nós somos 8 irmãos na minha casa, nenhum deles trabalhou ou trabalha com a prefeitura. Minha esposa, elas são 5 na família dela também, ninguém da família dela veio para Carangola nem foi para Pedra Dourada, então eu não protegi nem o pessoal da minha casa. Por que eu faria isso com as pessoas de fora? Então isso não aconteceu. Então o que eu quero dizer para todo mundo é o seguinte, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, né? A gente quando fica exposto, a gente fica tenso, lógico, mas também é uma grande oportunidade de você estar dirigindo as pessoas do município e dizendo o porquê de você estar querendo ser prefeito. Eu sou um idealista, quis trabalhar no serviço público toda a vida. Essa decisão minha foi quando eu tive 14 anos de idade e que, com 14 anos de idade, eu falei com meu pai, falei com a minha família que eu queria fazer serviço público. O dia que eu conheci minha esposa, eu falei com ela, falei, eu quero casar com você, mas eu quero voltar para a minha cidade e quero entrar no serviço público. Então, o meu primeiro concurso foi para trabalhar nos Correios, depois eu fui trabalhar em Pedra Dourada e até hoje, graças a Deus, quase todas as minhas atividades são vinculadas ao serviço público. Então eu tenho orgulho disso e por isso eu te falei, se eu tiver que vir ser prefeito de Carangola e não tiver salário, certamente eu viria com a mesma disposição. A gente agradece então mais uma vez ao candidato César Ricardo pela entrevista prestada, né, ao portal Carangola Notícias, e agradece também o convite, né, do Carangola Notícias por estarmos aqui hoje. Desejamos boa sorte nas eleições, candidato, e agradecemos novamente aos nossos apoiadores, né? As lojas Rei do Celular, onde você encontra o celular dos seus sonhos por um preço que cabe no seu bolso. Agradecemos também o Rei das Baterias, a rede de lojas com o menor preço de baterias do Sudeste Mineiro, e também agradecemos o apoio da Autocar Veículos, a loja de veículos que você encontra os melhores seminovos de procedência e preço justo. O Carangola Notícias faz também um agradecimento especial ao Gabriel Habib, videoprodutora, e à diretoria do Carangola Tênis Clube, pela parceria, né, para que essa entrevista acontecesse. Aí eu falo com você que é leitor, que é espectador do Carangola Notícias, para acompanhar todas essas entrevistas, né, que estão acontecendo. Elas ficarão, né, disponíveis no site carangolanoticias.com.br ou no canal Carangola Notícias no YouTube e ainda nas redes sociais Carangola Notícias
no Facebook e no Instagram. Obrigado mais uma vez ao candidato César Ricardo e obrigado também a você, internauta, pela sua audiência. Carangola Notícias nas eleições 2024, ajudando os eleitores carangolenses a decidirem quem votar para prefeito.